Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E hoje eu vou desenhar a Elizabeth do desenho Sete Pecados Capitais, atendendo ao pedido de um inscrito, que ele pediu para desenhar esse mangá. E hoje, como é dia de mangá, vou realizar aqui o pedido dele. Primeiro eu fiz um círculo, fiz um dedinho abaixo desse círculo para fazer a região do queixo. Desci uma linha onde será o pescoço. Estou fazendo mais ou menos um triângulo para mostrar aonde será o corpo. É só linhas de orientação para a gente começar a pôr a carne. Aqui eu estou fazendo um risco para simbolizar o braço, um risco para simbolizar a mão. E é assim que você faz a construção mais ou menos do seu desenho, porque assim você sabe se o desenho vai ficar bom na folha ou vai ficar muito pequeno. Se você quiser fazer um desenho mais pequeno, você faz um esboço, umas linhas de orientações menores. Agora aqui estou fazendo a divisão nessa bola aqui onde eu fiz a cabeça para posicionar as partes que vão mostrar o rostinho da Elizabeth. Ó, fiz aqui, é somente um tracinho para fazer o nariz, a boca é aquela bem simples de desenho animado. O olho é mais o arco na parte de cima, deixar um espaço vazado aqui porque o branco não vai ter contorno. E fazer mais ou menos como eu estou me baseando e olhando uma imagem para mostrar para vocês como é que você pode construir o esboço a partir de uma imagem. Aí eu vou observando e vou dando uma olhadinha para ir fazendo meu desenho. Agora, como eu já fiz o esboço, eu vou encaixando os detalhes em cima desse esboço. Aqui tem o cabelo. Não esqueça que você pode usar a borracha. Não fique com medo da borracha, não. Você não, nem eu consigo desenhar de vez. Então, não se preocupe. Precisar, não deu certo, passa a borracha de novo. Porque aqui ela tem uma franja que cobre um olho. E aí você tem que fazer a franja corretamente, porque senão vai dar a impressão que dá para ver o olho, né? E na imagem que eu estou vendo, não dá para ver. Então, eu apago e deixo essa franja um pouco mais caída, porque você tem que ir observando, usando os dois olhos que Deus abençoou de você ter, para você conseguir enxergar direitinho. Você também pode observar que, em geral, a orelha do mangá, ela é do tamanho da linha onde faz o olho até encostar na linha do nariz. Então você observa que nas linhas de orientação a direção da orelha ficou certinha no posicionamento. A cabeça do desenho anime, do mangá, costuma ser bem grande, um pouquinho fora da proporção, entendeu? Costuma ser o corpo um pouco mais pequeno do que a cabeça. E o cabelo sempre você vai passar por fora dessa linha de orientação. E aí você tem que ir observando a sua referência para tentar fazer bem parecido se você quiser fazer aquela cópia, entendeu? Você vai olhando e vai observando e vai se atentando a todos os detalhes. Com a linha de orientação, você sabe mais ou menos aonde você vai encaixar o pescoço, aonde você vai encaixar o rosto, entendeu? E aí você vai dando forma a essas linhas de orientação. Aqui a linha de orientação eu fiz o tronco, porque aí eu sei mais ou menos a altura dos ombros, se vai ficar um desenho bem legal na folha, não vai ficar aquele desenho de formiga, que às vezes eu, como vocês sabem, eu sou professora, aí eu vou dar aula de desenho para os meus alunos presenciais, às vezes eles fazem desenho de formiga. O que é um desenho de formiga? Você faz um desenho, tem aquela folha grandona e o desenho tá bem pequenininho no cantinho, entendeu? Então, quando você faz o esboço, você não faz esse desenho de formiga, você já faz um desenho grande, bonito, que dá para ver bem, entendeu? Então, é importante. Aqui ela tem os seios bem fartos, então aí você vai encaixando de acordo com o que você está vendo. Ó, e ela lá no desenho, ela é uma divindade. Gente, eu não assisti esse anime, não sei se é legal. O nome é Sete Pecados Capitais. Eu só percebi que é um mangá novo, que eu dei uma olhada para ver quem é que fez o desenho, que eu, de acordo com o Wikipedia, foi o Nakaba Suzuki. Em 2012 ele fez o desenho, foi publicado numa revista japonesa
com 299 capítulos. Gente, eu fiquei impressionada, é bastante livrinho, né? Bastante revistinha. Depois se tornou um seriado, né, que vendeu 10 milhões de cópias e foi transmitido a primeira vez na JNN e na MBS. E no Brasil chegou pela editora JBC em março de 2015, chegou no Brasil. Então ele foi para Netflix nessa data aí. E aí você pode assistir na Netflix. É um mangá para 14 anos. Então, criançada pequena, não se entusiasmem para assistir esse desenho que ele é para 14 anos, hein? Então, não se entusiasmem. Aqui eu tô fazendo a pedido de um inscrito, né? Porque assim, lá eu percebi que ele é um estilo meio britânico, né? O cenário, são 7 cavaleiros que simbolizam cada um pecado capital. E aí é assim, é bom para adolescente, assim que já entende um pouco mais. Criançada não assiste não, tá bom? Porque você tem que crescer um pouquinho mais para você entender. Porque tem coisa lá que, né? Eu sou professora, eu tenho que falar a verdade. Tenho filha também, então tem que ser sincera. Gente, depois que você faz todo o desenho, todo o esboço, você observa para ver se está bonito, se ficou bacana, se precisar usa borracha, retorna. E depois eu vou passar aqui o marcador de caneta fina, que aqui esse marcador é aquele marcador permanente de marcar CD. E ele tem 2 pontas, tem a mais fina e a mais grossa. Então, eu vou fazer um contorno em volta de tudo e depois eu vou passar a borracha pra gente começar a pintura. Vai com amor, carinho e dedicação, entendeu? Vai prestando atenção para ver se todas as linhas estão corretas para você passar a caneta, porque você sabe como é que é, riscou já era, né? Se riscou errado, vai ficar errado. Tanto é que você tem que ter bastante atenção. Você pode até usar uma caneta Bic, uma caneta preta, daquelas esterográficas, se você quiser. Não precisa ser exatamente essa que eu estou usando. Eu vou fazer o contorno em volta do desenho e vou apagar e depois eu mostro para vocês o resultado. Fiz o contorno em volta dele todo, apaguei com amor, carinho e dedicação. Na hora de se apagar, apaga com delicadeza, porque senão a gente quer apagar com pressa, a gente amassa a folha, tá bom? Devagar. Aqui, gente, eu tô usando lápis cor-de-rosa e tô fazendo bem forte para saturar o papel. Por quê? Eu vou passar a cor azul e aí essas bolinhas, como o papel vai estar saturado, eles não vão sair. Entendeu? Uma técnica boa aí se você tiver um tecido estampado para você conseguir fazer. Agora eu vou passar o lápis de cor preta. Eu tô usando esse aqui de 12 cores que vem com as cores da pele. É da Faber-Castell. É um lápis de fácil acesso. Não é com muita frescura, nas papelarias geralmente você encontra fácil. Se você não tiver acesso a esse, você pode usar o normal que você tem em casa, porque qualquer lápis de cor, se você realmente quiser ser artista, você vai pintar com o que você tem, entendeu? Então não fica preocupado com o material. Agora eu estou usando o azul mais escuro que vem nesse conjunto de lápis de cor, mas primeiro, como eu percebi que é um azul bem escuro, eu estou passando um fundo com preto, então estou com a mão bem levinha, fazendo um pouquinho de preto em volta da onde eu vou passar esse azul. E depois eu vou passar esse tom de azul aqui por cima e você vai observar que aonde eu passei o lápis de cor rosa não vai ficar pintado, ele vai ficar com um lápis de cor rosa. Por quê? Porque o papel está saturado, entendeu? Quando você faz força com o lápis de cor, as cores não se misturam. Entendeu? Então, sabe aquele desenho que às vezes a gente tem mania de não querer ver a cor do lápis, a gente não quer ver o traçado do lápis, então a gente faz bastante força, chega a gente ficar sem o punho, que o punho dói de tanto fazer força. Então, quando você faz isso, você satura o papel e aí as cores não vão se misturar. E, em geral, quando a gente faz um desenho, é bom a gente deixar a mão bem levinha, pintar fazendo camada. Você quer mais escuro, você faz outra camada. Outra coisa que tem no mangá que é diferente do realismo é o seguinte, a gente tem a sombra e a luz como a gente vê no realismo, mas a diferença é que é uma sombra marcada. Aqui, gente, dentro do desenho, com o lápis de cor, você vai redesenhar outras partes. Aqui eu estou fazendo desenhos para marcar aonde tem luz e tem sombra, entendeu? Então aqui, ó, eu vou observando a minha referência, desde onde tem sombra, e aí eu vou fazendo um desenho aqui dentro do desenho. É um desenho dentro do desenho.
aonde eu vou separar a luz e a sombra. Então aqui, em geral, não, aqui nessa parte da blusa dela não tem luz, só tem sombra. Então onde é sombra, eu vou deixar, como a blusa dela é um rosa bem clarinho e a parte da sombra é um rosa mais escuro, eu posso fazer um pouco mais de força nesse lápis para deixar marcado mesmo aonde é a sombra e deixar bem levinha a minha mão para fazer a cor da blusa dela. Então você vai fazendo esse estilo de pintura no desenho todo, observando a cor do lápis de cor que você tem. Dependendo da situação, você vai ter que fazer mistura de cores, então você vai pôr um pouquinho de uma cor, outra por cima, igual a gente fez no laço que prende a blusa dela. E aonde for sombra vai ser mais escuro, então às vezes se você tiver o tom mais escuro, então você utiliza esse tom mais escuro. Se for mais claro, mas você vê a cor que mais condiz com o que você está fazendo. Aqui é escuro, ó, então eu vou e preencho aquele desenho que eu fiz dentro do desenho para fazer a luz e a sombra. O mangá, para quem está iniciando no desenho, ele é bem legal. Por quê? Porque você enxerga as linhas, diferente do realismo, onde a gente observa objetos reais. Então a gente não consegue, às vezes, ver as linhas, então a gente deduz as linhas para poder fazer um desenho realista. E aqui no Arte Certa a gente tem aula todos os dias às 5h30 da tarde. Todas as aulas são voltadas para a arte, mas as aulas de mangá são nas quintas-feiras. E hoje é quinta-feira, e se você quer que seu desenho mangá vire vídeo, gostaria de ver, você pode deixar aqui nos comentários. Tiver dúvidas, quiser falar comigo, você pode me encontrar nas redes sociais, que vai ser um prazer falar com você. Aqui eu estou usando um tom de azul mais claro que veio nesse conjunto de lápis de 12 cores. Estou passando agora o verde escuro que vem nesse conjunto de lápis de 12 cores. Passei o azul mais claro embaixo, estou subindo com esse tom de verde e aqui na parte de cima eu vou passar o preto. Eu estou observando a minha referência. É importante quando você vai fazer qualquer desenho, você observar o seu modelo. Aqui eu estou copiando esse desenho desse seriado Sete Pecados Capitais, né, desse anime, e você observa de acordo com o que você está vendo, para você ir colocando as cores. Aqui eu observo que tem uma luz, então vou deixar o espaço de luz que eu vejo que no desenho de referência é branco, então não vou pintar o papel. Quando você quer a cor branca, você não pinta o papel, você deixa o papel limpo, sem nenhum tipo de risco. Agora, gente, para fazer o cabelo, esse conjunto de lápis não tem cinza e o cabelo dela é prateado, né? Então, aí a gente vai usar o tom de cinza. E para fazer o cinza, você vai usar o preto e vai fazer bem de levinho. Vamos supor, eu poderia até mesmo usar o grafite, usar o lápis de escrever para fazer essa parte do cabelo. Mas aqui eu estou usando o lápis de cor preta, deixando bem suave, bem levinho, para ficar mais claro, ficar um tom de cinza. Aonde eu observo que é mais escuro, então eu faço bem de leve umas 2 camadas para ficar um tom de cinza mais escuro. Não vou forçar o lápis para não ficar preto. E aí eu vou observando onde tem esses mais escuro, esse tom mais escuro, para deixar mais escuro aqui no desenho. Você observa que a luz vai existir mais no cabelo. Aqui no corpo você observa que só tem a sombra, então a cor escura e a cor do desenho mesmo, a cor da pele e a cor escura. Na roupa, a cor escura da sombra e a cor da roupa, né, que é a cor de rosa. E no cabelo vai ser parecido, vai ser um tom mais escuro, como eu não tenho cinza, então estou usando preto. Vou deixar o preto mais escuro onde é mais sombra que eu observo no desenho. E aonde eu observo que é mais claro, eu vou deixar mais leve ainda. E aonde eu observar que é branco, eu não vou passar o lápis de cor. Outra coisa que a gente vai fazer depois que a gente fizer esse preenchimento, eu vou passar a borracha para mostrar para vocês, que para você deixar a cor bem homogênea. E também, ó, tá vendo? Aqui eu vou usar esse lápis de cor para fazer a sombra, ó. Ele tem 2 lados, esses 2 aqui é o tom que eu achei assim mais parecido com a referência. Aí ele tem a parte mais escura, aqui eu vou pintar a parte mais escura, aí você vai fazer um preenchimento, não precisa fazer força no lápis, você só vai fazer um preenchimento sem ser muito fraquinho, vai ser um preenchimento como se você estivesse pintando normalmente. E depois eu vou virar o lápis e vou pintar a parte mais clara
bem suave. Posso deixar até a mão meia de levinho, deixar a mão tombada. Vocês vão observar que eu vou deixar de lado esse lápis para fazer bem sutil e bem levinha essa cor, porque ela é bem clarinha. Ó, tá vendo? Ó, você vai com a mão de ladinho e vai pintando. Assim você pinta mais rápido e também você consegue fazer um tom bem clarinho, entendeu? Porque aí você não faz tanta força no lápis. Quando a gente fica com a mão muito perto da ponta, a gente faz mais força, então a cor vai sair mais forte. Outra coisa que eu digo para vocês que ajuda bastante na hora de você pintar é você fazer a ponta do seu lápis. Então, um apontador aí que esteja funcionando é bacana para você ter, para você conseguir fazer a ponta do seu lápis para ela ficar fininha, porque a ponta do lápis bem feita, a pintura vai ser mais fácil, vai ficar mais legal para você pintar. Não precisa ser exatamente esse lápis que eu estou usando aqui, você usa o lápis que você tem aí na sua casa. E se você tiver sugestões de coisas que você queira aprender, você pode deixar aí nos comentários que eu vou ler com todo carinho, sugestões, até críticas, porque às vezes a crítica ajuda a gente a crescer, né? E também, se você tiver aí alguma ideia legal que possa ser... Eu tô pensando em montar uma aula sobre fazer um desenho mangá mais realista, para mostrar para vocês como é que se faz também. Eu vou montar essa aula, eu já fiz um desenho que foi pedido de um inscrito, e aí esse desenho eu achei muito bonito e eu não queria pintar ele no estilo mangá com a luz e sombra separada. Eu quero fazer ele no estilo realista para mostrar para vocês como é que funciona o realismo. Como aqui no nosso canal a gente tem aula de mangá, como eu já falei, mas a gente teve aula de mangá básico, né? Tem alguns vídeos aqui, você pode olhar na playlist daqui do canal Arte Certa que tem aula de mangá. Tem aula de mangá básico e a gente fez uma aula que eu ensinei a fazer o desenho da Sakura e do Sasuke e fiz uma pintura realista. E esse desenho que eu vou fazer, se Deus quiser, na outra semana, que é a pedido de um inscrito, eu vou fazer esse desenho numa pintura realista. E vai ser outra mulher de novo. Ó, gente, aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, você vai deixando a mão bem levinha para deixar um tom de cinza mais suave, ó, bem mais suave. E assim você vai preenchendo o desenho com amor, carinho e dedicação. É interessante você se preocupar em fazer um bom risco, para depois você conseguir fazer uma boa pintura. Então, ó, agora, para suavizar todo esse lápis, para não ficar com risco do lápis forte, eu vou com cuidado, com carinho, como se eu estivesse fazendo um carinho, vou passando a borracha bem de levinho para suavizar o lápis de cor. Então, você vai bem tranquilo, bem suave, passando a borracha no cabelo, vou passar na pele, vou passar na roupa também para deixar bem suave, porque os tons da roupa, do cabelo e da pele são bem clarinhos, então para ficar bem suave você pode passar a borracha. E aqui eu observo na minha referência que ela tá com a bochecha rosada, então vou com a mão bem de levinho passar esse tom de rosa aqui embaixo dos olhos dela, olha só. Você vai passando com cuidado. E na boca aqui eu passei o tom de vermelho com um pouco de marrom na parte de cima. Na linguinha dela eu passei o tom de rosa com um pouquinho de vermelho. E agora eu vou passando a borracha para finalizar o nosso desenho. E aí vocês vão observando para ver se falta fazer mais alguma coisa. Eu acho que eu ainda vou passar mais um contorno novamente em cima de tudo. Também no mangá, vocês precisam ter bastante firmeza na mão para fazer um contorno bem fino, também não passar para cima de outro lugar, assim, você passou um pouquinho, né? Tem bastante paciência. E aí tá a nossa Elizabeth. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar, vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.